Olá, crianças, tudo bom? Aqui de novo, olha, hoje eu não estou sozinho de novo. A professora Maria está comigo, nós estamos em três, né? Eu Joãozinho? e o Joãozinho está aqui conosco. A gente está caminhando para o 8º mês, já completaram 7 meses de gravidez, estamos indo para o 8º mês. Tá, estamos bem felizes, né? E a gente também está muito feliz e grato porque nós recebemos essa semana uma boa surpresa. Nós recebemos aqui em casa, através da Sandra, né, que também é professora da minha turma das meninas de 9 a 11, né, umas cartinhas das mães, dos alunos, recebemos fraldas e uma contribuição também para comprar fraldas e coisinhas para o João. Nós queríamos agradecer muito, né, especialmente as cartinhas que a gente recebeu do João, né, Do Otávio do Otávio e da e da Paulinha. Paula, né? Alegraram muito o nosso coração ver a letrinha de vocês, ver o desejo do coração de cada um de vocês. A gente ficou muito, muito feliz claro, com as coisas que a gente recebeu também. Sim. Mas as cartinhas deixaram a gente bem emocionados, né? Bem... Verdade. Porque também a gente tá morrendo de saudade de vocês. Então, nós fizemos vídeos pra vocês. Então, ter esse retorno foi bem gostoso. A gente ficou muito feliz, tá? E nesse período... Muito obrigada. É verdade, a gente agradece, né? E nesse período de pandemia, de coronavírus, a gente não conseguiu receber quase ninguém, né? Aqui em casa, e poucas pessoas viram na igreja o João. Então, poder receber esse carinho de vocês através dessas cartinhas e desses presentes foi muito bom pra gente. Tá? Mas hoje nós vamos encerrar um ciclo de lições que a gente vinha tendo, né? Através de nós e ou dos outros professores, que desde o mês de março a gente está estudando as lições sobre a história de Jesus, sobre o ensinamento de Jesus, sobre coisas que Jesus fez, né? Basicamente a gente fez desde março um grande resumo sobre o que Jesus fez, tá? E hoje, na aula de hoje, a gente vai fazer uma pequena, bem pequena, uma revisão do que a gente viu até hoje. E a gente vai trazer uma introdução sobre o que a gente vai estudar agora no mês de setembro. No mês de setembro nós vamos falar sobre missões, tá? Então a gente vai fazer uma revisão sobre a história de Jesus e vai começar a falar sobre missões. E nada, sem dúvida, nada melhor do que falar sobre Jesus, o primeiro missionário. Deus enviou seu Filho como missionário ao mundo, com uma missão. E hoje, revisando essa aula, a gente vai falar. O foco da aula, poderíamos dizer, e o foco de todas essas lições é: qual foi a missão de Jesus? Qual foi o objetivo de Jesus a ensinar o que ele ensinou, a vir à Terra e a fazer os milagres que ele fez? Tá? Antes disso, nós vamos orar. Eu queria pedir agora que você feche os seus olhos, abaixe sua cabeça e preste atenção nessa oração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de ensinar esses pequenos, Senhor Jesus, de trazer a Tua palavra, e que o Senhor fale aos nossos corações, nos capacite a ensiná-los e aprender da Tua palavra junto com eles. Conduz essa aula, meu Pai. É a oração que nós fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Então, a gente começou lá nas primeiras lições, acho que na primeira lição especificamente, falando sobre como o Antigo Testamento, centenas e até milhares de anos antes de Jesus nascer, já previa o seu nascimento e já falava da sua vinda. Uma dessas passagens fala, por exemplo, quando lá no Gênesis fala sobre a punição do pecado, diz que da descendência da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Né? Ou seja, nós sabemos que esse que nasceu da mulher, no caso mais para frente, Maria, que pisou a cabeça de que serpente era essa? Satanás. E também outra profecia que nós vamos lembrar agora, que a professora Maria vai ler, está lá no livro de Isaías, no capítulo 7, versículo 14. Se você tem uma Bíblia, dá uma pausa no vídeo, vai lá, pega a Bíblia, abre no livro de Isaías, no Antigo Testamento, capítulo 7, versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal.
Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele o chamará Emanuel. Essa profecia, eu acho que é uma das profecias que mais se destaca pela clareza, né? Que ela fala que específica ainda que seria uma mulher virgem, uma mulher que nunca havia se casado antes, que daria à luz um filho, né? E a expressão ali, Emanuel, quer dizer Deus conosco, que é exatamente aquilo que Jesus foi, aquilo que Jesus é, a manifestação de Deus conosco. Então a gente viu que essa coisa fantástica, que muito tempo antes de Jesus ter nascido, homens inspirados por Deus, homens que, vamos dizer assim, de uma forma simples, a qual Deus havia mostrado o que iria acontecer, falaram o que Jesus viria, falaram o que ele faria, trouxeram muitos detalhes sobre o que ele faria. Mas o fato é, ele nasceu, mas quem ele era? Jesus era Deus. Deus que se fez homem. E ele se fez homem de que maneira? Ele se fez homem encarnando, ou seja, se tornando carne, se tornando humano. Como? Na figura de Jesus, do menino Jesus. Né? Vocês devem lembrar que ele nasceu numa manjedoura, numa estrebaria, ou seja, um lugar onde tinham animais do campo, né? Bois, ovelhas e etc. Ele nasceu num lugar simples, na cidade de Belém, porque eles estavam fugindo do censo, né? Que um governante tinha mandado, sabendo que Jesus ia nascer, tinha mandado matar todas as crianças até 2 anos de idade. Eles fugiram, foram para a cidade de Belém, não encontraram vaga em nenhuma hospedaria, em nenhum hotel, vamos dizer assim, e conseguiram um lugar para ficar no meio dos animais. E Jesus nasceu assim nesse lugar simples e ele veio ao mundo. A gente também viu nas lições que ele cresceu, que ele esteve no meio dos mestres da lei, conversando, podemos dizer, discutindo com os mestres da lei. Jesus fez também muitos milagres. E a gente pode lembrar de 2 milagres, né? De vários milagres, a multiplicação dos pães e dos peixes, quando com 2 pães e 3 peixes ele alimentou uma multidão. Quando Jesus anda sobre as águas junto com Pedro, quando Jesus cura um cego de nascença, né? Quando ele cura a mulher que tinha uma hemorragia muito grande de sangue, e vários milagres que Jesus fez. Jesus também ensinou às pessoas os princípios do reino de Deus. Ele fez muitas coisas maravilhosas. Mas, e aqui é o foco, o centro dessa lição, que é: qual foi a missão, a principal missão de Jesus? Qual foi o principal objetivo de Jesus? Né? Porque a gente tende a pensar muitas coisas, mas vamos ver, a professora Marília vai ler um versículo que está lá escrito em Mateus 18, capítulo 18, versículo 11. Mateus, capítulo 18, versículo 11. Se você quiser dar uma pausa para achar, dá uma pausa no vídeo agora. Acha, quando voltar, volta de novo e a gente lê junto com a professora Marília. Que é a resposta dessa pergunta, né, Davi? Sim. Qual foi a principal missão de Jesus, né? Exatamente. Então, lá em Mateus 18, 11, fala o seguinte: porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O que acontece? Aqui está a resposta. A gente pode pensar, né, que Jesus veio para ajudar as pessoas. Olha, ele ajudou. Ajudou. Mas, com base nesse texto, não foi o principal objetivo dele. A gente poderia dizer que Jesus veio para alimentar aqueles que tinham fome. Curar um cego. Ele alimentou pessoas que tinham fome, né? Mas será que esse foi o principal objetivo dele? Não. Será que Jesus veio para curar um cego, para curar um surdo? Ele fez essas coisas e várias outras. Mas, crianças, prestem bem atenção aqui. Com toda certeza, esse não foi o principal objetivo de Jesus. Porque pense comigo, Jesus era Deus, eterno. Antes dele não havia nada e ele está eternamente conosco. Ele é Deus eterno. Então, será que uma cura... O professor Marília, o cego de nascença que foi curado, morreu depois? Depois que
Jesus curou, passaram-se anos da vida dele, em algum momento ele morreu. Naturalmente ele morreu, né? Em algum momento ele morreu. Ou seja, será que Jesus veio por causa de uma coisa, um Deus eterno, todo-poderoso, se tornou homem, né? Se tornou Deus homem? Será que ele desceu da sua glória com o Pai, veio na terra, por uma coisa que passa somente por uma coisa temporal? Não. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, e deu para comer aquela multidão, aquelas pessoas não tiveram mais fome. Aquelas pessoas, depois daquele dia, voltaram a ter fome? Com certeza, né? Então, será que, como, né, repetindo isso, será que Jesus Todo-Poderoso veio somente, não vou dizer que ele não veio para isso também, mas ele veio somente para isso, sendo que as pessoas voltaram a ter fome? Esses foram milagres, né? Tudo Sim. isso que ele fez foi milagre, mas teve um grande milagre, né? Sim. Pode falar. Né, que com a pergunta aqui, qual a principal missão? Qual foi o maior milagre que Jesus fez? Sim. Né? Então, como a gente viu aqui no texto de Mateus 18, ele veio para salvar o perdido, porque a salvação é para sempre, é eterno, né, Davi? Não é algo, tipo, Deus opera milagres até hoje da mesma forma, ele cura pessoas, ele traz a provisão para quem está com fome, para quem está passando necessidades. Ele continua operando seus milagres, né? Mas o maior milagre que a palavra de Deus, né, acabou de nos ensinar é que ele veio para nos salvar, porque nós estávamos perdidos, né? Exatamente. Essa obra que o Deus eterno fez, que é uma obra eterna, que não acaba, porque quando ele salva uma pessoa aqui, essa pessoa vai estar salva por toda a eternidade. Mas perdidos? Nós estávamos perdidos. A Bíblia fala, nós estávamos afastados. Mas de quem? De Deus. A Bíblia diz que alguns pecaram, professora Marília, ou todos pecaram. Todos. Mas até os nossos alunos. Até os nossos alunos. Até o nosso Joãozinho, que nem nasceu. Até o nosso Joãozinho, que não nasceu, já é pecador. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, estão separados. O nosso pecado é como aquela experiência que, às vezes, quem sabe você já tem feito na escola ou em casa, de misturar água e óleo. De repente você mistura e deixa um tempo parado e aquilo se separa. Foi para isso que Jesus fez. Ele veio para nos unir novamente com Deus por toda a eternidade. A situação é a seguinte, e essa é a parte mais importante da revisão dessas lições, que nós pecamos todos os dias, desobedecemos nossos pais, mentimos, temos preguiça e fizemos vários erros. E o que acontece? Cada um dos nossos pecados que nós já cometemos e que nós vamos cometer, vocês vão cometer quando vocês forem adultos. Eu acredito que Jesus Cristo já morreu por esses pecados. O que isso quer dizer? Jesus, a gente ouve tanto, né, professora Maria? Jesus morreu no meu lugar, Jesus morreu no meu lugar. A história é bem simples. Deus é um juiz justo, e como juiz justo, ele não pode deixar passar nenhum crime para trás. É como um juiz da terra que alguém matou outra pessoa, e essa pessoa que matou vai preso. Se o juiz não pune aquele que matou, ele é um juiz injusto. Se Deus não punisse os nossos erros, os nossos pecados, eles seriam injustos. Toda a maldade, toda injustiça, todo erro tem que ser punido. E qual é o salário do pecado? O salário do pecado é o quê? A morte. E o que é essa morte? Simplesmente morrer e deixar de existir? Não, é a morte eterna. É estar eternamente separado de Deus no inferno. Mas o que aconteceu? Deus, esse juiz justo, que a Escritura diz que se ira todos os dias, pegou o erro que eu cometi, que a professora Marília cometeu, que você cometeu, que o papai e que a mamãe cometeram, e considerou esses erros de Jesus. Ou seja, nós erramos, nós pecamos, e Jesus foi culpado dos nossos erros na cruz. Ele morreu na cruz do Calvário, e esse ato, essa ação dele de morrer, teve o efeito de nos substituir. E a partir de então, como aquele nosso erro, a nossa culpa daquilo que nós fizemos foi colocado sobre Jesus e ele foi punido na cruz no nosso lugar, a justiça dele, a perfeição dele, a santidade, a retidão dele foi considerada nossa. E a partir de então, Deus olha para nós e já não vê mais nossos erros e nossos pecados.
ele passa a ver a santidade, a retidão de Jesus. Foi uma troca com muito amor, porque você pensa, ele não precisava ter morrido por nós, ele não precisava ter nos substituído, mas ele fez. Mas quem é que consegue, vamos dizer assim, ser alvo dessa salvação ou alcançar de alguma maneira essa salvação? Claro, ela é obra de Deus, mas quando ela se manifesta na vida de alguém? Quando essa pessoa, como vocês, ouvem essa mensagem, entendem que Jesus Cristo morreu por vocês, entendem que ele morreu por causa dos seus pecados e se arrepende desses pecados. Se entristece, se arrepende e tem o desejo de deixar eles para trás. Então vai até Jesus e pede que ele perdoe ela. E confia e acredita que a morte dele, que esse sacrifício é totalmente capaz e suficiente de dar perdão para os seus pecados e aproximar de Deus essa pessoa. E de nos aproximar de Deus. Então, se você é alguém que acredita nisso, acredita que é pecador, reconhece isso, porque se você não reconhece, você nunca vai ter Cristo. Se você não reconhece que é pecador, você nunca vai alcançar a salvação, você nunca vai estar no céu com Deus. Mas se você reconhece que é pecador e que precisa da substituição de Jesus, essa salvação, essa morte de Jesus é para você. E sem dúvida esse é o motivo que Jesus veio ao mundo, para morrer, substituindo os nossos pecados. Mas agora, aqui que a gente pega o gancho para continuar para o próximo mês, para o mês de setembro. Jesus Cristo nos salvou, ele perdoou os nossos pecados, ele morreu por nós na cruz, ele venceu a morte, porque você poderia dizer, bom, Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, então os meus pecados mataram Jesus e ele foi derrotado. Mas não, ele venceu o pecado, porque ao terceiro dia o que aconteceu? Ele ressuscitou e venceu a morte. E o pecado, ele disse, o pecado que condenava o professor Davi, o pecado que condenava a professora Marília, o pecado que condenava o João, que condenava cada um de nós, você foi derrotado, porque Jesus ressuscitou e demonstrou que ele é mais forte que a morte e mais forte do que o pecado. Agora, crianças, nós que recebemos esse tão grande amor de Jesus Cristo que desceu da glória, que morreu por nós, sem que a gente merecesse, não por a gente ser bonzinho, mas a gente sendo ainda pecador, como nós somos, enquanto a gente estiver aqui nessa terra. Não é natural que, se isso aconteceu conosco, a gente queira que isso chegue até as outras pessoas. Eu costumo dizer, para fechar essa aula, que quando eu treinava karatê, eu treinei por muitos anos, eu só falava disso. Eu encontrava alguém e eu começava a falar de karatê. Quando a gente gosta muito de uma coisa, a gente fala daquilo, é natural. Então, se de fato a gente ama Jesus e ele faz parte da nossa vida, e ele nos transformou, eu creio que deve ser igualmente natural que a gente fale dele para as outras pessoas. Então, esse é o desafio que nós vamos estudar no mês de setembro. Falar das pessoas sobre o que Jesus fez e por que ele veio até nós. E entender uma coisa, que se hoje você conhece Jesus e você está tendo essa aula, é porque um dia alguém falou de Jesus para mim, alguém falou de Jesus para a professora Marília, é porque alguém falou de Jesus para você e falou para os seus pais. Então, se nós não falarmos de Jesus para as próximas pessoas, consequentemente, o reino de Deus, a salvação, não continua. Deus nos escolheu como um meio para que o Evangelho chegue aos outros, para que a salvação que nos alcançou chegue às outras pessoas. Veja que responsabilidade grande que a gente tem. Que maravilha é poder ter Jesus. E que maravilha grandiosa é, consequentemente, levar ele para as outras pessoas. Tá certo? Foi muito bom pra gente e é um prazer ensinar e falar sobre Jesus, né? E se você se sentiu tocado por essa aula, fale com seu pai, fale com sua mãe, quem sabe peça para falar com algum professor do MI, até um pastor da igreja. Se você se sentiu tocado a se arrepender dos seus pecados, ou se você se sentiu, né, tocado a falar de Jesus, ore por isso. E é isso, né? Vamos fazer mais uma oração para terminar essa aula. Queremos dizer que nós estamos com muita saudade de dar aula presencialmente para vocês. É verdade. Também que a gente volte esse ano, né, crianças? Vamos orar.
Senhor nosso Deus, nós te agradecemos mais uma vez por essa aula e por a oportunidade de ensinar esses pequeninos. Que essa palavra fale aos nossos corações e fale aos corações deles, Pai. Que o Teu Evangelho seja eficaz na vida desses pequenos. Que isso germine e queime nos seus corações. Que nós tenhamos uma geração de crianças tuas servas, salvas, e que fale do Teu amor para outros, Pai. Opera salvação e transformação nessas vidas. Que essas crianças sejam de fato Teu sal e Tua luz e façam diferença onde elas estiverem, Pai. A oração que nós fazemos a Ti, e nós te agradecemos por sermos Teus instrumentos e por essa aula, Pai. Fala aos nossos corações. É a oração que nós fazemos a Ti em nome de Jesus. Amém. Tchau, crianças. A gente espera poder encontrar vocês em breve, abraçar e apresentar para vocês o Joãozinho assim que ele nascer. É verdade. Um beijão para vocês, crianças.